E aí, tudo bem com vocês? Eu sou o Hélio e a partir desta aula vamos começar a trabalhar com os widgets do nosso projeto. E para fazer a gestão de estado dos widgets, utilizaremos o MobX. E aproveitando o arquivo separado do MobX, definiremos também a lógica de programação dos nossos widgets, organizando muito melhor o nosso código. Se você não sabe o que é um MobX, eu expliquei os conceitos básicos na aula passada, então assista lá. Caso você precise, o link do projeto inicial da aula está disponível aqui na descrição do vídeo. Então, sem delongas, bora para a aula! Então, bora lá, povo. Primeiro, aqui no projeto, precisamos definir as dependências necessárias do MobX. Então, abrimos o PubSpec. Aqui em dependências, vamos adicionar o MobX, o plugin de gestão de estado, e o Flutter MobX para que a gente tenha acesso ao widget Observer. Além disso, aqui em Dev Dependências, precisamos colocar o Build Runner, que nos auxilia na criação do arquivo do MobX, e o MobX CodeGen para utilizarmos as anotações. Feito isso, aqui na pasta View, como o projeto é pequeno, nem crio mais pastas, organizo pelo nome mesmo. Vejam que temos o Contact List, que é o widget da lista de contatos. Então vamos criar mais um arquivo que eu vou chamar de contact list back.dart. Mas pode ser o nome que vocês quiserem. Este cara aqui será a classe de estado do MobX e onde vamos aproveitar para definir a lógica de programação do widget, separando melhor o nosso código. Então, criamos a classe, que será contact list back e abre e fecha chaves. E para que este cara aqui se torne a classe de estado do MobX, precisamos mesclar utilizando o if com a classe store do MobX. E como foi dito na aula passada, o MobX gera um código complementar. Assim, precisamos definir três coisas. A primeira, tornar essa classe privada e abstrata. Segundo, definir onde vai ficar a parte do código, o arquivo que será gerado pelo MobX. No caso, é o mesmo nome, contact_list_back, só que adicionamos o ponto G. E por fim, vamos definir como, no final das contas, vai ficar a classe que nós precisamos, que seria o contact list back, que será a mescla, o if, com a classe que estamos definindo, com a classe que será gerado pelo MobX. Aqui está dando erro, porque o nosso arquivo com um código complementar ainda não foi gerado. Para gerar, aqui no terminal, caso o terminal não esteja aberto para você, basta clicar em terminal, New Terminal. Na raiz do projeto, emitimos o comando flutter packages pub run build runner watch. Este comando, além de criar o arquivo complementar, ele fica monitorando. Na medida que alteramos esta classe, ele automaticamente implementa a alteração no arquivo complementar. Ao invés do watch, podemos utilizar também o clean, que elimina o arquivo complementar, ou o build, que da mesma forma que o watch, ele constrói o arquivo complementar, porém a cada alteração precisamos emitir um comando novamente. Então vejam, pessoal, que já gerou este arquivo aqui. É muito importante que você não mexa nesse arquivo. Caso você precise redefinir alguma coisa, você define aqui nessa classe que nós estamos criando. Feito isso, na medida que você altera, ele já reconstrói o arquivo complementar. E agora podemos definir o que, no final das contas, esta classe precisa fazer. Lembrando que, além da gestão de estado, definiremos a lógica de programação do widget, que no caso é a lista de contatos, o que está sendo mostrado aqui no emulador. Então vejam, pessoal, que antes de mais nada, precisamos da lista de contatos. Então vou definir aqui um comentário, um lembrete do que nós precisamos, depois é só implementar, fica muito mais fácil. Lista de contatos.
Essa lista de contatos, na medida que a gente salva, altera ou exclui, precisa ser atualizada. Então eu coloco aqui, nós precisaremos do método para atualizar a lista de contatos. Feito isso, pessoal, sobra os botões, né? Temos aqui no AppPar o botão maisinho, que ele chama o formulário. Então vou colocar aqui, ó, método para chamar o form. E agora sobra 2 botões. Para cada contato nós temos 2 opções, alterar e excluir. O alterar, ele também chama o formulário. Então podemos aproveitar deste cara aqui, só que aqui vamos deixar como lembrete que um form é para salvar e o outro é para alterar. E por fim, temos o excluir. E tá aqui, pessoal, o que a classe precisa fazer. Definir a lista de contatos, ter o método para atualizar a lista, o método para chamar o formulário, com 2 opções de salvar e alterar, e excluir. Então, bora implementar. O primeiro passo aqui, pessoal, é definir a lista de contatos. Mas como é uma programação assíncrona, eu coloco aqui future list contact. Vou chamar de list, mas pode ser o nome que vocês quiserem. E está aqui, pessoal, a definição da lista de contatos. E para definir o método que atualiza, busca a lista de contatos e também para excluir, precisamos do serviço de domínio que tem essas operações. Então, vamos criar uma instância desse serviço. Vou tornar ele privado, que eu vou usar somente aqui na classe, e vou chamar de service. E para criar o objeto do serviço, como nós já temos configurado aqui no projeto, o getIt, a injeção de dependência, vamos utilizá-lo para criar a instância desse serviço. Para isso, antes precisamos configurar a injeção. Então, abrimos aqui o arquivo injection e vamos fazer mais um registro. GetIt, register, e aqui nós temos basicamente 2 opções. Singleton, que cria um único objeto para atender todo mundo, como é um único objeto. Otimiza o espaço na memória, porém compartilha as informações do objeto. E temos também o Factory, que cria um objeto para cada requisição. Cada objeto terá o seu próprio valor, porém, como são mais objetos, ocupa mais espaço na memória. No nosso caso, vamos precisar do serviço de contato para o back do formulário, salvar e alterar, e um serviço para o back da lista de contatos, que vai listar e excluir. Então vejam que são operações diferentes. Mesmo que seja o mesmo serviço, não teremos conflito, não teremos concorrência. Assim podemos definir aqui singleton. Mas é muito importante, pessoal, que vocês entendam a diferença e definam corretamente conforme o contexto. Então, colocamos aqui que quando precisarmos do serviço de contato, é para criar o Contact Service. Da onde que eu tirei esse Contact Service? Aqui, pessoal, que definimos nas aulas anteriores. Se você está caindo de paraquedas aqui nesta aula e não sabe sobre injeção de dependência e serviço de domínio, tem uma videoaula explicando passo a passo. Então, assista lá, beleza? Bom, configurando aqui, agora, aqui podemos criar a instância do serviço com a injeção de dependência. Então, chamamos o getIt e get. Aí eu digo aqui para injeção que eu quero o serviço de domínio do contato. Agora sim, pessoal, nós temos o serviço que está sendo injetado pela injeção de dependência. Agora, com o serviço, podemos definir um método para atualizar a lista de contatos. Eu vou chamar esse método de refresh list e aqui eu defino que a minha lista, no caso list, é igual service.find. E está prontinho aqui o meu método que busca e atualiza a lista. Agora, veja bem, quando eu chamo este cara aqui, a lista tem que estar pronta. Então, eu vou criar aqui o nosso construtor, contact list back. E aqui eu já vou definir que quando este cara for construído, eu quero
e a lista seja atualizada. E bora para o próximo, que é o método para chamar o form. Esse método eu vou chamar de util form, que tem que receber como parâmetro o build context. Eu vou chamar de context, mas pode ser o nome que vocês quiserem. Para navegar é o navigator of, aí passo como parâmetro o contexto do widget e chamo o método pushEdNamed. E aqui precisamos definir a rota. Quem que tem as rotas, se vocês lembram, é uma app. Aqui numa app definimos duas rotas. Para a lista de contatos, que é o home, e para o contact form, que é o contact underline form. Então vou chamar aqui o myApp e chamar o contact form. E está aqui, pessoal, a definição do método que chama o formulário. Porém, temos um detalhe. Essa chamada de formulário é para salvar, quando clicamos aqui em cima, e também para alterar, quando clicamos aqui. Qual que é a diferença entre as duas? É que quando clicamos aqui, para salvar, ele abre o formulário em branco. Só que aqui, para alterar, ele tem que enviar os dados do contato para que os campos sejam preenchidos com os dados desse cara aqui. Aí o usuário altera os dados que ele quer e salva. Então, no alterar, tem os dados do contato. Eu defino aqui como parâmetro os dados do contato que será alterado. Só que esse contato precisa para alterar, mas é opcional para salvar. Então, eu coloco aqui, abro o colchete, falando que esse parâmetro é opcional. É opcional, mas caso tenha, quando abrir o formulário, eu passo como argumento dados do contato será alterado. Então, temos aqui, pessoal, agora um método que chama o formulário. Para salvar, aí não temos o contato, e também para alterar. Aí, neste caso, teremos os dados do contato. Aí, chamo o formulário e passo como argumento o contato. E aqui, pessoal, temos um pequeno detalhe. Neste método, estamos chamando o formulário, ainda não tem aqui, mas vai ter os campos, e vai receber novos dados, seja para alteração ou seja para salvar o novo contato. Na medida que a gente salva, vamos retornar na lista de contatos. Então, se é um cadastro novo, tem que aparecer os dados do novo contato. Eu alterei o Pietro para Pietro Silva, na medida que retornamos aqui, tem que aparecer Pietro Silva. Ou seja, do retorno do formulário para a lista, temos que atualizar a lista. Então, vamos entender primeiro. Temos aqui o widget principal, que é a lista de contatos. E utilizamos o Navigator para empilhar o formulário em cima da lista de contatos, utilizando pushEdNamed, que é um método que retorna uma ação futura. Essa ação futura do pushEdNamed é concluída quando desempilhamos o formulário e retornamos na lista de contatos. Dessa forma, podemos definir aqui, quando essa ação for concluída, ou seja, quando retornar aqui na lista de contatos, é necessário atualizar a lista de contatos. Está dando erro porque o DEM só entende um método que possui parâmetro. Então, eu defino aqui qualquer parâmetro e como eu não vou usar esse parâmetro, eu coloco ele dentro de colchete para que ele não seja obrigatório. Agora sim, pessoal, definimos que na volta do formulário é necessário atualizar a lista. E bora definir o último método, que no caso é o excluir. Eu vou chamar de remove, mas pode ser o nome que vocês quiserem, e recebe como parâmetro o ID do contato que será removido. Para remover, eu preciso do serviço que possui o método remove, e passo como parâmetro o ID do contato que será removido. Na medida que eu excluo um contato, eu preciso atualizar a lista. Então, eu chamo o método refreshList. E assim, pessoal, definimos tudo que essa classe precisa fazer. Faltando especificar a gestão de estado, que no caso é o MobX. Como vocês devem lembrar, o MobX trabalha nesse tripé, onde a ação modifica os dados observados que geram uma reação. No nosso caso, redesenhar a tela. E no nosso caso, os dados que sofrem mudanças e que devem ser observados é a lista de contatos. Então aqui definimos arroba
observable, e quem modifica os dados observados é o refresh lista, atualizar a lista. Então definimos aqui action. E prontinho, pessoal, definimos tudo que essa classe precisa fazer e também a gestão de estado, os dados observados e a ação que modifica os dados observados. Com esta classe separadinha, pessoal, definimos a gestão de estado e toda a lógica de programação do widget. E lá na classe do widget, definimos somente as coisas de interface. Muito mais limpo, muito mais organizado. Bom, pessoal, por hoje ficaremos por aqui. Na aula que vem a gente faz a parte do widget. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida ou dificuldade, deixa aqui nos comentários. Até a próxima aula.